as contas andarem. O Vasco está aí numa recuperação judicial e vai precisar começar a pagar essa recuperação judicial a partir de 2026. E isso é um cenário favorável para um novo investidor. Por quê? Porque você consegue mostrar para ele qual é o panorama das contas, quanto ele tem que pagar, quanto ele deixa de pagar, quanto ele pode usar dentro do futebol, quanto ele pode usar para a base, quanto ele pode usar para a estrutura. Então, tudo isso é muito importante. E o que ele respondeu é que hoje o Vasco está aberto a todo e qualquer modelo. Porque muitas vezes a gente fala assim: revenda já, revenda já. Beleza. Tem interesse? Tem investidor interessado? Tem proposta na mesa? E não tem. Tanto é que o Vasco foi contratar uma empresa G5 para poder fazer essa busca por um investidor e essa busca por modelos. Então, essas questões, esses 4 elementos que eu citei aqui, eles são extremamente cruciais para que o Vasco olhe para o futuro. Não adianta, e aí eu acho que ele cai no erro muitas vezes, ser repetitivo e ficar falando sobre o passado. Ficar falando sobre antigas gestões, ficar falando sobre o que a 777 fez ou deixou de fazer. Eu sei que é importante. Eu sei que você tem que pontuar. É natural que você pontue isso até para você se defender de críticas injustas. Mas o torcedor em si, ele não tá ligando para isso. Ele tá de saco cheio de ouvir as mesmas desculpas há 25 anos. E aí sim, eu concordo plenamente com o presidente Pedrinho quando ele fala: "E quando a bola não entra, tudo piora". Mas assim, a bola não entrar também tem a ver com a gestão. Também tem a ver com as decisões de futebol. Também tem a ver com os erros que o Vasco comete dentro de campo e fora dele. Então, não tem como desatrelar completamente uma coisa da outra. O que dá para você avaliar é: o Vasco hoje é um clube profissional em seus processos? Acredito que sim. O Vasco hoje ainda erra muito na pasta de futebol? Eu não tenho dúvidas que sim. O Vasco poderia melhorar muito na sua pasta de futebol. E isso tem a ver com decisões e escolhas de quem comanda a pasta de futebol. A gestão em si, a forma como o Vasco tem organizado as contas, a tal da o sangrar um pouco para você poder recuperar e reestruturar esse clube, os profissionais que estão lá, os pagamentos em dia, a forma como o Vasco tem outros também funcionários que são extremamente dedicados. Mas o que eu posso dizer para vocês é que, de fato, o Vasco está tentando a contratação desse atleta. De que maneira, Pedrosa? Empréstimo com opção de compra, ou opção ou obrigação. É um jogador que o Vasco entende que seja necessário para o perfil do que o elenco tem hoje, tá? Ele é um ponta que pode jogar pela direita, pode jogar pela esquerda, é um jogador de velocidade, velocidade de disposição, que é algo que o Vasco hoje entende como necessário dentro desse elenco. Além de ter 22 anos, poder de revenda e ter bons números para um ponta. Então, repito, ele é um jogador que o Vasco quer contratar por empréstimo com obrigação de compra ou opção, pagando um valor por esse empréstimo e depois, daqui a um ano ou daqui a um ano e meio, é, fazendo a compra desse atleta. Por quê, Pedrosa? E aí preciso explicar para vocês o porquê, né? O porquê desse modelo de negócio. Lembra do que o Amodeu falou na coletiva? Que ele fala assim: nós em 2025 só podemos gastar 30 milhões de reais, 35 milhões de reais. Isso não significa que o Vasco só vai investir 30 ou 35 milhões de reais em 2025. Por quê, Pedrosa? Porque quando você compra um atleta, geralmente, na maioria das transferências, são poucos clubes que conseguem fazer uma compra à vista, essa compra é diluída. Então, por exemplo, se dentro dessa negociação com o Carlos Andrés Gomes, o Vasco da Gama fala o seguinte: Rennes, ó, eu quero esse jogador emprestado, eu vou pagar agora para ele 1 milhão de euros, que daria aí cerca de 6 milhões de reais, e lá na opção de compra, na obrigação de compra no ano que vem, eu vou pagar mais 5 milhões de euros. Exemplo, mais 4 milhões de euros, tá? O orçamento estipulado para 2025, que é de 30, 35 milhões de reais, você só tem o gasto justamente desse 1 milhão de euros.
mesmo que você faça uma negociação que vai chegar a 5, 6 milhões de euros. Porque esses 5, 6 milhões de euros, eles só vão ser cobrados lá em 2026. Aí ele entra no balanço de 2026. Então, quando ele fala sobre o Vasco não fazer grandes investimentos, isso não quer dizer que o Vasco não pode, por exemplo, contratar um jogador de 5 milhões de euros, um jogador de 6 milhões de euros, um jogador de 7, um jogador de 8. Isso não quer dizer. O mais importante é saber qual é o modelo dessa negociação. Se essa negociação vai ser feita de forma à vista, se essa negociação vai ser parcelada em 48 vezes, em 20 vezes, em 12 vezes. Porque se você, por exemplo, faz uma compra e vai parcelar em 3 vezes, ó, eu vou te pagar aqui R$ 1 em 2025, em 2026 eu vou te pagar R$ 5 e em 2027 eu vou te pagar R$ 10. Porque hoje eu só tenho um para gastar, 25. Parte entra em 2026. Então, é por aí. É por aí. Muito bem, o Fabrício. Um abraço para você que está sempre me acompanhando por aqui. Então é um jogador que o Vasco está tentando, já entrou em contato com o empresário dele, já entrou em contato com o Rennes, o Admar Lopes, talvez, tá? Isso não é uma confirmação, mas talvez ele até viaje para a França para poder fazer essa negociação. É possível que ele viaje para a França para poder não só convencer o jogador, que ainda não está tão convencido de voltar ao futebol sul-americano nesse momento, tem 22 anos, está no Rennes, que é um clube mediano, um clube que está sempre na primeira divisão, frequentando a primeira divisão da França, e que geralmente é uma escada para outros clubes europeus. O Rennes, se eu não me engano, até é o clube que revelou o Dembélé que hoje está no PSG. Então, é uma negociação que você vai ter que ter um processo de convencimento, não só do Rennes aceitar, mas também do próprio jogador, tentando buscar. Eu falei sobre 3 posições que o Vasco busca urgentemente para essa janela, e eu acabei de falar uma. É o Carlos Gomes, que joga de ponta direita e de ponta esquerda também. A outra posição que o Vasco busca é um meio-campo, um meia para ser reserva do Coutinho. No caso, reserva até com condições de desempenhar como titular quando o Coutinho não estiver disponível. O Vasco entende que o Coutinho, infelizmente, não tem uma garantia de que ele vai jogar 100% dos jogos. E o Fernando Diniz monta muito a sua equipe em torno desse jogador mais técnico, que foi o Felipe Coutinho, e o que é completamente natural. As informações que eu obtive, inclusive, infelizmente, antes do Coutinho se lesionar, é que ele estava treinando um absurdo. O que ele fez no jogo contra o São Paulo, ele continuou fazendo, por exemplo, nos treinamentos durante a parada para a Copa do Mundo de Clubes. Só que ele se machucou e o Vasco, quando perde o Coutinho, perde muito também esse aspecto técnico, né? Então, a outra posição que o Vasco busca é um meio-campo para ser reserva do Felipe Coutinho. Aí eu vou, para mim, para a parte mais crucial para mim, que é a posição de zagueiro, tá? A posição de zagueiro. No início dessa intertemporada, digamos assim, depois da intertemporada, o Vasco não tinha em mente uma necessidade clara e urgente por zagueiros. O Fernando Diniz acredita, eu não vou nem falar que acreditava, ele acredita muito no João Vitor, ele acredita muito no Lucas Freitas, ele acredita que o Luiz Gustavo pode desempenhar muito bem, porque é um garoto que ele gosta bastante. O Lemos é um jogador que já não se encaixa tanto no perfil do Diniz, lembrando o Lemos veio lá no início do ano, mas o Diniz também respeita o jogador. Então, não tinha essa urgência e essa necessidade na cabeça da diretoria de trazer um zagueiro antes da intertemporada. Assim que acabou o jogo contra o São Paulo, o que a gente precisa? A gente precisa de um volante, que veio o Thiago Mendes, a gente precisa de um meia e um ponta. Essa era a cabeça. Só que os últimos jogos, os últimos resultados, principalmente, e os desempenhos que a gente está vendo dos zagueiros, fizeram ligar um sinal de alerta na diretoria. E o que eu apurei lá é que a diretoria do Vasco busca hoje um cara que chega, que tem que chegar para ser impactante mesmo. E eu não estou falando isso sobre o tamanho da contratação, para ser impactante não só para elevar o nível da zaga, mas também elevar o jogo dos seus companheiros. E eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu em 2023. Lembra do Medel? O Medel, quando ele chega, o Vasco da Gama era uma água defensiva, era uma vergonha defensiva. Chega o Medel
E aí ele faz uma dupla com o Maicon muito interessante. E naquele momento ali, o Vasco para de ser um saco de pancada. E o que era crucial para que o Vasco não caísse naquele momento. E olha que era uma situação muito pior, muito pior. Então, quando o Medel chega em 2023, ele consegue não só com a sua qualidade organizar a zaga do Vasco por conta de ser um bom zagueiro, mas também influenciar positivamente no jogo dos seus companheiros que ali estavam. Ele consegue organizar a zaga, ele consegue ter um espírito de liderança, tá? Então, hoje, o que o Vasco busca é um jogador para ser influente, para ser um cara que se adequa ao estilo de jogo do Fernando Diniz, tá bom? Mas consiga também dar a consistência necessária e a orientação. A detecção do departamento de futebol hoje, e que eu já falei aqui diversas vezes, é como essa equipe é desligada. Como mentalmente essa equipe também desmorona muitas vezes. Então, tem dois nomes que eu posso citar aqui para vocês, que infelizmente, não vai vir, não vai vir, infelizmente, muito infelizmente, e que o Vasco tentou nos últimos dias, digamos assim, que era o Nino. O Vasco procurou informações sobre o Nino zagueiro que era do Fluminense e que foi vendido por 5 milhões de euros para a Rússia, para o Zenit da Rússia. O Vasco se mostrou, sinalizou disposto a pagar 5 milhões de euros pelo Nino também, pelo que eu ouvi, tentando pagar justamente o que foi, como ele saiu, mas o Nino se valorizou. Então, o Zenit hoje está pedindo 8 milhões de euros pelo Nino. E quando eu falo do Nino, gente, ele é um jogador que é da maior e extrema confiança do Fernando Diniz. Ele é um cara que foi campeão da Libertadores com o Diniz e que elevaria e muito a zaga do Vasco da Gama. Elevaria muito. Mas, infelizmente, 8 milhões de euros o Vasco não tem condições de pagar, além do óbvio alto salário que o Nino também teria, apesar de ser um jogador muito bom. Outro jogador que o Vasco, esse sim, ainda observa, é difícil, é inevitavelmente difícil, tá? Mas só para vocês entenderem o perfil, no sentido de ser um cara de alto nível, que possa ser líder e que possa organizar também, não só a defesa, a liderança, a bola aérea. O Mina. O Mina é um jogador que o Vasco tem interesse, que o Vasco tem procurado informações. Hoje ele está no Cagliari, se eu não me engano, vou até botar aqui para vocês. O Mina mesmo, que jogou no Palmeiras. Vou botar aqui. Essa temporada estava na Premier League, passou pela Fiorentina também. Então, ele está num momento dentro da Europa que é um momento que a curva dele está fazendo assim. E é aquele momento que você já começa a pensar a voltar para o futebol sul-americano. A carreira dele, ele vai muito bem no Palmeiras, aí ele é vendido ao Barcelona, não se firma por lá, joga muito pouco também. Aí ele vai para o Everton, faz 1, 2, 3, 4, 5 temporadas no Everton, o que significa que ele foi um zagueiro de alto nível na Premier League, 5 temporadas seguidas por lá. Aí ele vai para a Fiorentina e ele está no Cagliari aqui da Itália, sendo titular aqui em 2024 e 2025. É um jogador, repito, difícil. Vou até ver até quando vai o contrato dele. Ó, ele tem contrato longo, para vocês terem uma noção. Até dia 30 de junho de 2028, que é o contrato dele. Mas o que eu quero dizer com isso aqui, gente? O Vasco vai contratar o Mina? Não quer dizer isso. O que eu estou falando é sobre perfil, para vocês entenderem o perfil que o Vasco quer buscar. Um jogador bom na bola aérea, um jogador que tem boa saída de bola, que tem perfil de liderança e que consiga organizar, consiga ser um líder. Então, o Vasco tem sim interesse nesse jogador, assim como tem vários outros mapeados no mercado também e várias outras possibilidades nesse sentido, tá? Resumidamente, 3 posições: ponta, direita, no caso, que pode fazer a esquerda também, meio campo reserva, zagueiro. Ponta e zagueiro, condições de titulares. O Vasco quer buscar titulares. Esse meia, reserva. Então, essas são principalmente as prioridades do Vasco nesse momento.
os focos, as posições que o Vasco busca nessa janela de transferências. E aí você viu nesse momento as palavras do Lucas Pedrosa, analisando sobre tudo envolvendo o mercado da bola do Vasco da Gama. 2 nomes para a zaga que, sinceramente, seriam titulares. 2 nomes de qualidade, né? O Nino ali, ele foi campeão no Fluminense, né? Tem boa saída de jogo, zagueiro muito rápido e, na minha opinião, ele poderia facilmente ali potencializar, fazer com que os jogadores que atuem do lado dele possam se valorizar, possam jogar melhor, né? E assim também o IR Mina. Lógico, são jogadores diferentes, né? O Nino um pouquinho mais jovem, o IR Mina é um cara que, na época do Palmeiras, fazia gol demais de cabeça, tem mais de 1,90 de altura, é um cara muito alto. O Nino também é alto, mas, assim, são 2 jogadores de muita qualidade. Eu acho que até para escolher entre Mina e o Nino seria bastante complicado, porque são 2 opções que, com certeza, poderia os 2 mesmos fazer uma dupla de zaga, porque seria... Rapaz, imagina só uma zaga. Mina e Nino, rapaz, ia ser uma zaga e tanto, seja para o Vasco, para qualquer equipe do futebol brasileiro. Sobre o reserva do Coutinho também, precisa agilizar o mais rápido possível, porque volta e meia o Coutinho não fica à disposição, então o Vasco tem que ter essa peça de reposição. Sobre o Andrés Gomes, jogador que é destro, atua pela ponta direita, jogador de muita qualidade e, sinceramente, também acho que é um jogador que chega ali para brigar por posição ou até mesmo para ser o titular. Lembrando que o Ryan, ele atua na ponta direita, que é a posição preferencial do Andrés Gomes, mas ele vai para o Mundial Sub-20, ou seja, abre uma brecha aí para o colombiano também ter oportunidades. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Ficamos por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!